Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso 20º programa. O nosso Arquideco está no ar, ao vivo. E o nosso tema de hoje é marketing digital para arquitetos e para você também que gosta, que usa o marketing digital. Hoje a gente tem a presença de Léo Maciel e Priscila Caldas. Priscila, que é formada em marketing e é sócia no Êxito Marketing, não é isso, Priscila? Conte um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua empresa, se apresente. Eu trabalho com marketing digital há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. A Êxito Marketing a gente já está focado mesmo em marketing digital há aproximadamente uns 5 anos. E a gente já tem diversos públicos, né? E a gente também tem um braço também na área de arquitetura, que é um pouquinho que eu vou falar com vocês aqui hoje. Olá, legal. E a gente está ao vivo, está online, né? Então a gente está no digital também, né? Vocês mandem as perguntas, por favor, né? Aproveitem aqui nossos especialistas para tirar suas dúvidas. Então, Léo Maciel é arquiteto, né? E tem um trabalho com a Arquitetura Up. Conte aí um pouquinho para o povo como é o seu trabalho, quem é você. Bom, Thay, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Eu trabalho ajudando os profissionais a utilizarem as redes sociais para se divulgar, né? Para divulgar o seu trabalho, para conseguir novos clientes, novas oportunidades. E a gente começou esse trabalho aí por volta de 2015 e estamos até hoje. Bacana, então a gente vai saber um pouquinho também dessas coisas de vocês. Priscila, vocês também, a empresa de vocês, eles trabalham tanto a parte offline quanto a parte online, né? Não, na verdade, inicialmente sim, a gente trabalhava offline também. Tá. Nos últimos anos que a gente focou mais no online, porque o online foi engolindo a gente, né? né? Muitas demandas, muitos clientes pedindo mais a parte online, links patrocinados, Facebook, Instagram, a gente resolveu mesmo focar no online, Então, porque é o que estava mais pedindo o mercado. Auxiliam as pessoas nas redes sociais, empresas, pessoas, pessoa física, como Isso. Na verdade, o de offline que posso citar é só a criação de algumas peças publicitárias e identidade visual, mas o restante disso é toda a parte online, que é sites, gerenciamento de mídias sociais, essas coisas. Entendi. E a gente auxilia, né, as empresas, os profissionais, os empresários nesse segmento. Fazem tanto desde o início, né, a criação dessa página, desse site, até o acompanhamento e a manutenção? Isso, exatamente. Tem muitos clientes que a gente recebe que não tem sequer uma logo, ou tem uma logo, mas está ultrapassada. Sim. E a gente faz um trabalho de desenvolvimento de logo para que eles tenham, né, uma apresentação mais adequada, principalmente para a internet. A gente faz a identidade visual dele não só para a papelaria, né, para a empresa dele, para a marca, como também a identidade para a internet. E a comunicação dele a gente representa ele na internet. E também quando você vai entrar nesse mundo digital, como tem também algumas opções, né, site e outras mídias, então assim, é importante criar essa identidade porque tudo vai ficar, né, com isso, essa marca. Tudo uma cara todo... só, exatamente. E como marca digital é algo que muda sempre, e ainda é uma novidade para muita gente, tem muita gente que ainda não está no digital. Sim. E existe uma coisa meio desesperada, tipo, eu preciso estar lá e como é que funciona, né? A gente dá todo esse apoio nesse sentido. Porque realmente é um mundo novo para muita gente ainda. Sim. E para a gente, como eu falei, está sempre mudando, então a gente tem que estar sempre se atualizando, vendo o que está acontecendo no mercado. E eles procuram na gente esse apoio, né? Tipo, preciso ter um apoio, e uma das coisas que a gente mais defende concentre no que você faz de melhor e deixe o marketing conosco, para que eles fiquem tranquilos com as outras partes. É verdade. Léo, conte um pouquinho para a gente, você trabalha exclusivamente com arquitetos, é isso? Sim, eu trabalho exclusivamente para o mercado de arquitetura e construção civil. Sim, também, né? Isso, aí envolve arquiteto, engenheiro, paisagista, decorador, designer de interiores, lojista também. Lojista também, legal. E você faz a inserção, no caso, desse profissional na mídia, nas mídias sociais, nas redes sociais, é isso? O meu papel é descomplicar o marketing digital para o profissional. Sim. Porque o profissional de arquitetura ele tem várias atividades que tomam o tempo dele. E o marketing é uma novidade. Então, às vezes, ele não entende a ferramenta, ele não sabe o que é que ele vai fazer, como é que funciona. Então, o meu trabalho é basicamente ajudar ele a utilizar os recursos da internet para divulgar o seu trabalho de forma profissional. A gente tem imagens do meu Instagram, né? A gente está vendo aí como profissional a gente divulga normalmente os projetos, né? E o que é que você daria também de dicas, o que mais publicar? O que seria interessante para o profissional arquiteto, no caso, publicar? É bom o profissional ele compartilhar bastante o dia a dia dele, o que está por trás do trabalho dele,
quem ele é como pessoa. Isso é muito interessante, porque além dele ser um profissional de arquitetura, ele é uma pessoa que tem cultura, que tem história, que transforma a vida das pessoas, e as pessoas querem fazer parte disso. Então eu acho que mostrar um pouco dos bastidores é interessante, mostrar o dia a dia é interessante. E uma coisa que é bacana falar é que, assim, eu aprendi recentemente com Mariana Freire sobre a comunicação genuína. A gente vê hoje em dia muitos perfis fake. Na verdade, existem perfis que são reais, mas as pessoas elas representam personagens nesses perfis e não falam exatamente com a sua identidade. E um dos nossos papéis é exatamente identificar quem é esse profissional, como é que ele quer se apresentar, que público ele quer falar, para direcionar ele para a melhor comunicação possível. Porque a gente sabe muitas vezes que as pessoas elas se mostram politizadas, mas são pessoas que na vida real estacionam em fila, estacionam em vaga de idoso, ultrapassam fila, pessoas que vestem bandeiras a favor da adoção de animais, mas não cuidam, né, dos seus animais em casa. Então, são pessoas a gente percebe que hoje em dia tem muitos perfis fake, né? Vamos dizer assim, vamos utilizar essa terminologia. Quando se trata de um profissional de uma empresa, a gente tem que tentar adequar o melhor possível à identidade daquela empresa, a cultura daquela empresa, daquele profissional e a comunicação que ele vai fazer, para que não fuja, né, da personalidade da pessoa com aquilo que ele vai estar dizendo. Não seja destoante, né? Exatamente. Tipo, você tem que mostrar um pouco do que você é, de quem você é, até para a pessoa criar, de repente, uma empatia. E as pessoas gostam disso, né? Saber um pouquinho do profissional, dos bastidores. Sim. E isso que ela falou é bem interessante por conta da questão da integridade. O cliente que está do outro lado te acompanhando, ele quer ver se você é real mesmo. E se você simula algo que você não é, quando ele senta com você para conversar, ele percebe que ele está lidando com uma pessoa diferente daquela que ele viu na rede social, que ele se apaixonou na rede. Tem isso, né? Aquela impressão que você passa e de repente não é aquilo, então aquela frustração, né? De você, nossa, aquela pessoa não é aquilo. Muitas vezes o que acontece é que existe um modelo que é feito e está dando sucesso. Vou seguir por esse caminho e está todo mundo fazendo, está dando dinheiro, eu vou seguir esse caminho. E, na verdade, o caminho não é esse, é você falar com a sua verdade. Aí você vai encontrar pessoas que tenham conexão com você, com a sua verdade, com a sua personalidade, e através daí as pessoas vão, obviamente, seguir você e gerar um engajamento maior na internet. É a questão do rapport, né, que chama aquela coisa de criar uma certa empatia pelo que você é, pelo que você expõe, e através disso a pessoa se conectar com você e a partir daí criar uma relação né, um tipo de trabalho. Hoje em dia tem percebido que está existindo nos próximos 2 anos tem um estudo que fala que o crescimento dos links patrocinados vai reduzir, apesar de ainda ter crescimento, mas vai dar uma estagnada nos próximos 2 anos e que vai crescer mais ainda o alcance orgânico. Sim. Não que os links patrocinados não venham crescer, mas já existe vou dizer que um boato, né, porque eu não encontrei uma fonte fidedigna que fala sobre o assunto, uma fonte oficial, mas porque as pessoas hoje estão mais preocupadas com conteúdos que realmente elas se engajem, com que elas se interessem, não ficar vendo propagandas de empresas nos patrocinados. Sim. As pessoas estão buscando realmente conteúdos que elas se engajem. Sim. E tem a questão do envolvimento na questão de entretenimento. As pessoas querem se entreter nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Você busca a mídia social para se distrair, para encontrar um conteúdo divertido. Então, o profissional ele tem que buscar também essa linha de trabalho, não ficar só na linha de usar a mídia social como um portfólio de trabalho, né? Tem isso também. Sim. Na verdade, o interessante hoje é você também gerar conteúdo, não é isso? E é o que você também trabalha bastante com os profissionais, né? Então, eu queria... Vimos uma pergunta aqui de Lara Canda. Quanto tempo leva para ter resultado na web? Um de vocês aí pode falar? Olha, a gente já teve casos lá de alunos e clientes que tiveram resultados em 3 meses. Em 3 meses, eles tiveram o primeiro cliente que veio do Instagram. Sim. Esse período, na verdade, vai depender muito também do segmento, né? Sim. Tem clientes que a gente consegue, com certeza, dar resultado até em menos tempo, 3 meses, ou alguns clientes já demandam mais tempo para poder apresentar algum resultado. Mas a internet, ela oferece, sim, essa possibilidade de você fazer investimentos e, em curto, médio prazo, você já alcançar algum resultado. Depende muito, né, de como isso é feito, de como você investe nisso aí. Exatamente. Porque assim, a pessoa pode começar, né, investindo todas as fichas, todas as formas possíveis. E a participação da empresa, do profissional, é importantíssima para que esse resultado venha a curto e médio prazo, né? Eu costumo dizer que é 50-50, né? 50% é o profissional e 50% são as instruções que a gente passa para ele. Então não adianta ele ter as ferramentas e não executar o trabalho dele. Sim. O que é ter resultado na web? O que seria isso? Que tipo de resultado que a gente pode esperar? Olha, para mim e para a maioria das pessoas que me procuram, são
voltado para a parte de captação de cliente, de atrair o cliente final, aquela pessoa que vai gerar um novo projeto para o escritório, uma consultoria, e também tem a questão de novas oportunidades. Então, às vezes, a pessoa está buscando se reposicionar no mercado. Ela mudou de carreira, terminou uma sociedade, ou então está mudando de cidade, precisa captar novas oportunidades. Então, ela vai lá e usa a rede social como um caminho para ter resultado. Isso gera, por exemplo, convite para amostras, convite para participação de publicações e uma outra série de oportunidades além do cliente, né, do faturamento em si. E esse resultado ele também é muito favorável quando existe não só ações online, como também ações offline. Que é você participar de amostras, participar de reuniões, estabelecer parcerias com algumas empresas, com algumas lojas. O momento que você vai ter um contato com o cliente, a relação que você estabelece com ele, não é somente o trabalho online. A gente faz a nossa parte, mas é importante que o cliente também faça uma outra parte no universo offline. Precisa existir uma vida real, não é? Sim. Precisa. Eu bato muito nessa tecla, inclusive, que tem muita gente que acredita que eu sou anônimo, eu vou entrar na rede social, eu vou fazer sucesso lá e vai chover cliente na minha horta. E não é bem por aí. Você precisa trabalhar a sua rede de contatos, você precisa interagir com as pessoas em busca realmente de pessoas que você vai fechar negócio, né? Sim, é muito importante essa questão da interação, né? Não adianta você botar lá na rede social, você postou e esqueceu e vai postando, só postando, postando. Existe também essa coisa de alguém comentou, né? Você retribuir o comentário, né? O maior foco da internet é você conquistar o engajamento. Sim. São as pessoas, a partir do engajamento, você vai ter os evangelizadores do seu trabalho. Porque as pessoas que vão indicar você para outras empresas, são as pessoas que vão compartilhar as suas informações, vão marcar os amigos. Quando a gente consegue esse engajamento, aí é só alegria, né? Então, na verdade, eu queria perguntar para vocês como começar, né? As pessoas que ainda não entraram nas redes sociais, ainda não trabalham o marketing digital, como começar? Qual o primeiro passo? Bom, buscar uma identidade visual, estabelecer qual é o seu objetivo na internet, os objetivos podem ser diversos. Procurar uma empresa, um profissional que trabalhe com marketing digital, que tenha experiência, ou no seu segmento, ou que tenha experiência mais abrangente. E estar disposto a arriscar. Internet você precisa arriscar um pouco. O bacana da internet é que você não precisa fazer investimentos altos para você ter resultados. Mas é preciso sim fazer investimentos. Já aconteceu de clientes chegarem para mim e falarem assim, Priscila, eu vi que no Facebook ou no Instagram a gente pode fazer investimentos, no caso Facebook, investimentos a partir de $3. Eu falei, sim, você quer ter resultados com $3? Você quer clientes te vendo na sua empresa com $3? Seu serviço custa R$1.500. $3 é muito pouco, né? Sim. Então, assim, ainda tem gente muito canguinha na internet. Que investiu muito alto em outras mídias, mas quando se trata de internet, qualquer investimento acha alto. Então, é arriscar mesmo nesses investimentos, que com certeza vai ter resultado. É uma coisa que toma uma proporção gigantesca, né? Então, assim, um investimento, por mais que pareça alto inicialmente, mas vai atingir muito mais pessoas, não é? Vai ser um investimento muito mais assertivo. Com relação a começar, eu sempre defendo um pouco do que ela falou, né? Você tem que ir em busca de um posicionamento. O nosso segmento, os profissionais, eles acreditam que eles podem abraçar todo o mercado, né? Pode atender a área de saúde, pode atender a área de residência, pode atender a área de corporativo. E não é que ele não vá fazer esse serviço, né? Quando aparecer na mesa dele para trabalhar, mas ele tem que definir quem é o tipo de cliente que ele quer trazer. Um foco, né? Qual é a comunicação que ele quer passar, qual é a mensagem que ele quer utilizar para que aquela pessoa veja o conteúdo dele na rede social e fale, olha, eu gosto desse conteúdo, eu gosto desse projeto, eu gosto dessa pessoa, eu quero conviver mais com ela. Se identifica com o conteúdo que vai ser publicado. Uma coisa que é interessante também falar é que quando o cliente chega para a gente já com um público específico que ele quer atingir, vamos supor que na área de arquitetura você quer trabalhar com quartos infantis. Você, além de ter uma linguagem para as mães desses bebês, dessas crianças, você consegue fazer com que ele tenha parcerias com buffet de casamento, trabalho com gestante, voltado para mulheres nessa faixa buffet etária. De aniversário, né? Que faz aniversários, enfim, que aí você consegue atingir esse público e você alia isso, essas ações offline, as ações online, e você direciona a campanha para quem você vai estar falando. Porque quando o cliente ele não tem um público, você não sabe para onde você atira, né? Sim. E aí você fica meio perdido ali. A pessoa precisa saber exatamente o que ela é e o que ela quer. Exatamente. Né? O que é um trabalho da gente também, né? Exatamente. Sem esse alinhamento, quem é você, né? Sem esse alinhamento fica impossível, porque quem está falando para todo mundo está falando para ninguém. Sim, né? Verdade. Então é preciso manter o foco, gente. E uma coisa, a gente tem uma pergunta aqui de Ariel Lima, como marketing e vendas se complementam?
Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que tá tudo totalmente ligado aí, né? Se você tá investindo em marketing, eu geralmente falo que, primeiro, um profissional ele nunca pode deixar de fazer marketing, é uma frase minha. Nunca deixe de fazer marketing. E outra coisa que eu acredito é que o marketing não tem o foco só na venda, mas ele também tem o foco na qualificação do seu cliente. Muitas vezes os profissionais reclamam de que estão trazendo pessoas que não têm o perfil do cliente que ele quer atender. E quando ele investe em marketing, naturalmente ele traz um cliente que está mais alinhado com o que ele está buscando. Eu acho que hoje em dia fica mais fácil, porque o que acontece? Antes a pessoa, sei lá, te indicava, então assim, vinha qualquer pessoa, você não tinha noção de quem era e nem a pessoa tinha de quem você era, né? A não ser tipo indicação de amigo que você foi na casa e viu. Fora isso, hoje em dia você tá lá nas redes sociais, você tem um site, a pessoa já vai, acessa, já quer saber quem é você, como é que você trabalha, quais são os tipos de projeto que você faz, e aí ela se identifica e aí sim ela sabe exatamente que era aquele profissional, né? É exatamente assim que funciona. Por isso que o foco é importante, né? É exatamente isso que você falou. Então, hoje em dia, como que funciona uma pessoa que decide contratar um profissional? Ela recebe uma indicação geralmente porque é um serviço que envolve confiança, né? Sim. Então, você não vai sair de forma aleatória buscando na internet. A partir do momento que você tem uma informação de uma pessoa, você tem um nome, você vai direto lá no Google e busca quem é esse profissional. Então, vai no Instagram e vê como é a rede dele, se ele é ativo, se ele não é, como é que ele se comunica, como ele fala. Por isso que é importante explorar bastante essa questão do vídeo hoje em dia. De você aparecer no vídeo, de você se comunicar com as pessoas. Sim, é isso a questão que vocês falaram, a questão do foco também. É muito saber com o que você está falando, né? Quem são as pessoas que você está se reportando para chegar nesse nível de linguagem. Né? As pessoas elas acham, como o Léo falou, que ela acha que tem que girar para todos os lados, ela vai perder mercado se ela focar. Pelo contrário, ela vai se tornar especialista e vai conseguir atingir um público específico e vai dizer, olha, esse cara que vai me atender. O papel da gente é construir essa imagem, essa marca dessa pessoa, né, desse profissional. E quando ele tem esse direcionamento, fica muito mais tranquilo tudo. Legal, até de acontecer mesmo, dele se tornar referência, né, e uma persona naquele segmento especificamente. Exato, exato. A gente tem algumas imagens aí de Instagram, se a gente comentar. A gente tem perfil lá em casa, é um perfil que eu sigo, né? E ela também me segue, mas ele posta várias imagens assim, de inspiração, de arquitetura, de decoração. É um perfil bem legal, assim, tem muita coisa moderna, diferente, então isso aí acho que inspira muita gente. E é importante essa questão também, né, de trazer muitas imagens, visualizações, para as pessoas se inspirarem. Exato, uma coisa que é interessante em arquitetura é que assim, não adianta só ficar publicando fotos dos seus trabalhos, né? É avaliar bastante qual conteúdo você vai colocar. E as pessoas gostam de ouvir histórias. Como o Léo até falou, o arquiteto vai resolver um problema, bacana, mas qual foi o problema que você resolveu através dessa foto? A gente, quando vê um projeto aí pronto, a gente não sabe exatamente o que foi resolvido. Às vezes tinha um problema grave, né? Enfim, vocês arquitetos sabem, né? Desse contar projeto, a iluminação, né? O piso, que existia um problema, enfim, exatamente o que é que precisava ser feito. E às vezes o cliente não identifica, nós leigos não identificamos quais foram os problemas que possivelmente estavam ali por trás. E quando essa história é contada, aí a pessoa entende e valoriza muito mais ainda o trabalho de um arquiteto. E ela foi num ponto muito crucial que eu falo bastante, que é essa questão da similaridade. Porque, por exemplo, eu sou médico, aí eu vejo que você reformou um escritório um consultório médico. Sim. E lá no post que você faz, você comenta, olha, a gente reformou esse consultório médico, o médico ele queria trazer um tom mais leve, ele estava buscando isso e aquilo outro. Quando você conta os desejos daquele cliente, quando você conta os desafios daquele projeto, como foi mencionado aqui, acaba que quem está buscando um profissional ou orientação desperta da necessidade de ter alguém para te ajudar naquele problema. Quem conta a história super bem através dos stories é o West Ming, né? Ele contou recentemente uma história, se não me engano, de Mateus, em que ele contou o projeto que o rapaz tinha em casa, como é que ele fez a compra dos móveis, ao mesmo tempo ele também vende os móveis ali. Mostra para você uma série de soluções, vende os móveis dele, ele conta uma história e você vai ali entretido com aquela história que deve durar mais ou menos aí uns 2, 3 minutos. Ele mostra o passo a passo de como é que foi. Essa história de Mateus eu achei interessante porque era uma sala toda bege. Sim. Depois ele ficou rosa e cinza, depois ele deixou branco e cinza e mostrou uma série de aplicações de plantas e ao mesmo tempo ele dá dicas. Sim. Então, para quem é leigo, está se entretendo por aquela informação. Quem é da área se interessa para comprar um produto e indicar para o seu cliente. Então, assim, essa coisa de contar a história na internet acho que é a grande sacada hoje em dia. É verdade, é bem interessante, porque é isso, as pessoas vão acompanhando,
vão se envolvendo com as histórias, né? Vão pegando as dicas. Vão se identificando com aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas situações, né? Vai, né? De repente é alguma coisa que ela está precisando e você está ali expondo o que aconteceu com o cliente ou o que você está fazendo. É bem importante. E fora isso, a questão do conteúdo, né? Assim, lógico que a historinha também é um conteúdo, mas assim, as dicas são muito importantes. É um conteúdo né? diversificado, né? Você não está Sim, vendendo necessariamente seus produtos ali. Não está o West Wing somente falando, olha, compra esse sofá, essa bancada por X. Ele está falando, você se interessa, se encanta pela história, se identifica. Ele mostrou até que um gatinho que esse Matheus tinha, esse gatinho, ele soltava muito pelo e a almofada que ele tinha na sala, no sofá, ela era escura. E ele sugeriu uma almofada branca com pelinhos para disfarçar os pelinhos do gato dele. Isso já é uma dica já para uma pessoa que tem animais em casa. Então, assim, eu acho bem interessante as histórias que eles contam. É bem legal, bem legal isso. Chegou a hora de mandar beijos. André Gomes, Rebeca Mansur, Alex Cruz, beijo para vocês. Obrigada aí por estar acompanhando a gente. Bom, como a gente já viu que a questão da dica é importante, e quais os maiores erros? O que a gente não pode fazer nas redes sociais com o marketing digital? Não pode fazer. Não faça. Eu acho que a primeira coisa é não procurar um profissional, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso que ela falou, que é, primeiro, você achar que, como é uma rede social, eu já mexo aqui na minha rede pessoal, eu vou replicar o que eu faço já na minha rede pessoal, na minha rede de negócio. Então, primeiro, busca instrução, busca um profissional, busca alguém para te auxiliar naquilo que você quer fazer. Porque se você vai fazendo de maneira aleatória, você vai perder tempo, né? E tempo para quem está buscando fazer negócio. E ainda culpa a internet, né? Dinheiro, né? A internet não funciona, funciona assim. Sim. Eu acho que esse é um dos primeiros erros. Outro erro comum é desistir. Muita gente tenta, aí faz uma ação, faz outra, seguindo exatamente essa linha da tentativa e erro, e aí não tem o resultado e diz, mas marketing na internet não funciona, ou para o meu mercado não funciona, ou porque eu trabalho numa cidade pequena, mas na verdade não tem a ver com o que a pessoa está fazendo, e sim o caminho que ela decidiu caminhar. Né? Associado a essa questão da desistência, o que acontece hoje muito comum é a ansiedade. As pessoas, elas querem resultado em 32 segundos, sabe? Elas contratam profissional hoje. É rápido, Priscila, cadê os números? Eu acabei de lançar a campanha. Priscila, o telefone não tocou. Calma, as pessoas estão acordando, as pessoas, né, têm suas vidas. Isso não precisa de um tempo para poder dar resultado. Então, a ansiedade é o mal do século, sabe? As pessoas, elas estão muito ansiosas, não têm paciência para esperar. Eu falo, olha, você foi feito em 9 meses, você começou a andar depois de 1 ano, para se formar durou 4 anos aí. Como é que você quer que eu te dê a resposta em 1 mês, 2 meses de trabalho, né? Então, na verdade, essa questão da ansiedade, eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos na internet, porque como ela apresenta, de fato, resultados em curto, médio prazo, as pessoas, elas ficam muito ansiosas, muito ávidas. E cadê o planejamento? Como é que foi? O post já foi? Que horas? Cadê o resultado? E fica naquela cobrança, a gente que trabalha com isso, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Quando o cliente não é ansioso, nos deixa trabalhar, nos dá liberdade para pensar, para sermos criativos, aí a gente faz a festa, né? Outro ponto que eu acredito que tem a ver exatamente com o que ela falou é a questão da consistência. Por falta de paciência, as pessoas acabam desistindo logo. Então, não deu certo, vou parar. Ou então, às vezes o profissional ele tem uma rotina realmente que é muito intensa e ele encara a rede social, a mídia digital como algo de só menos importância. Ele tem que entender que um pouquinho todo dia vai trazer frutos para ele lá na frente. Porque as redes sociais consomem um tempinho, não é? A gente mal acorda, já olha o celular. Não é? Mas todos os dias, assim, você tem que tirar aquele tempo, você tem que fazer uma coisa meio regrada, né? Tem que se programar para postar, tem que ter toda uma rotina. Vira uma rotina, não é isso? Eu costumo ajudar as pessoas que eu oriento da seguinte forma. Eu ajudo elas a decidirem um tema. Então você define um tema para cada dia e dentro daquele dia você encontra algum conteúdo que você possa compartilhar que faça sentido para o seu trabalho. Fica mais leve, fica mais tranquilo do que você tentar tratar a sua rede social como uma publicação mais profissional, como uma revista ou algo do tipo. Entendi. E misturar pessoal e profissional, pode? Em que nível? Vocês falaram assim, é importante falar um pouco do dia a dia, mas do dia a dia profissional. E aí? Eu defendo a linha que sim, vale a pena você misturar, porque você gera conexão. Por exemplo, você é uma arquiteta e você é mãe de família, você tem um filho, você tem um esposo, você tem uma rotina. A sua cliente também tem tudo isso. E ela está se espelhando em você, você é uma inspiração para ela.
você tem que saber dosar apenas. Às vezes uns 20%, uns 10%, né? Não é que você vai fazer do seu perfil profissional um álbum de família. Mas nada impede que no momento adequado, por exemplo, no fim de semana, que você está num momento de lazer, você compartilhe os bastidores da sua vida pessoal um pouco. É comum que essas publicações mais pessoais gerem maior engajamento, é natural. Então, os clientes, às vezes, eles perdem a dose, começam a se empolgar para fazer publicações somente da vida pessoal, e expõem demais. Existem casos de clientes que, não meu necessariamente, mas que eu já vi páginas que fazem stories em qualquer situação da vida, se expõem um pouquinho mais, criam um pouco uma novelinha, as pessoas gostam também disso, mas isso pode ser negativo para a vida profissional, porque as pessoas podem misturar as coisas, entendeu? Aí começa a falar muito da vida profissional, daqui a pouco você está sabendo da separação, da vida. Cuidado, vira, não, né? fofocagem. Cuidado. Exato. Tem só que, na verdade, saber a dosagem. Você saber exatamente aquilo que você quer compartilhar, né? A vida é sua, você pode definir, olha, eu vou até aqui eu falo, a partir daqui o pessoal não precisa saber. Existe aquela questão da vulnerabilidade, né? Nós estamos aqui vulneráveis. Sim. Existem pessoas em casa que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. Pelo amor de Deus. Mas a gente está nesse momento. E a internet promove isso. A gente tem que saber que as pessoas que estão lá assistindo a gente, elas estão necessariamente gostando ou não. Sim. Das publicações que estão sendo feitas, né? Enfim, existem os haters aí que infelizmente são bem ativos, que acompanham tudo. Mas é importante a gente estar ciente disso, passar essas informações para os clientes e exatamente essa questão da dosagem. 10, 20% desse conteúdo a pessoa utilizar para a sua vida pessoal, com certeza faz muito sentido, mas o foco é o profissional. E você sugere assim, por exemplo, foto, como o Instagram, vamos falar de Instagram e Facebook, ficam lá, né, o feed e tal, o que postar no feed e o que postar nos stories? Tem essa separação assim, uma dica mais do que colocar em cada um? Olha, eu acho que no feed é um ambiente mais estático. Né? Isso, é mais o que um vai portfólio. ficar lá e o que vai ser Exatamente. visto, né, quando o cliente acessar. Exatamente. Então, vale pensar com um certo cuidado. Existem profissionais que até fazem um planejamento de como é que vai ficar o design desse feed, como é que vai ficar a continuidade daquilo contando uma história. Eu acho bastante interessante. Vale avaliar se aquilo vai tomar muito tempo ou não. Né? Mas vale a pena assim, você pensar num feed bacana e trazer conteúdos que gerem logo esse impacto inicial. Porque o que acontece? O seu perfil é um cartão de visita. Né? É aquela história de eu recebi a sua indicação, fui lá ver o seu perfil, e aí eu chego lá no seu perfil, tem fotos ruins, ou tem uma legenda que não comunica comigo, eu não vou nem olhar o seu story. Né? E o story já é um pouco de bastidor, já é um pouco do seu dia a dia, já é uma relação mais próxima com o seguidor. E aí, no stories, você já pode explorar outras coisas também. Você pode também tem que ter cuidado no que vai explorar, né? Porque hoje em dia tem crescido mais ainda os acessos aos stories das empresas, dos profissionais, as pessoas estão mais curiosas porque sabem que são os bastidores. No caso de uma arquitetura, você mostra o projeto, pode contar a historinha daquele projeto nos stories. As pessoas também procuram muitos conteúdos efêmeros, né? O que está acontecendo e aquela coisa do, se eu não olhar o story de tal profissional, eu vou perder esse conteúdo amanhã, não vai estar. Então tem que ter também a dosagem do que saber, né? Saber o que vai estar publicando. Eu gosto muito de utilizar os stories para reforçar exatamente o que está no feed. Então hoje tem recursos, né, que você pode pegar o que já está no feed e você já manda para o story e pede para o pessoal engajar lá no comentário do feed. Isso facilita muito o engajamento, por exemplo. Sim, e como é a questão do engajamento? Acho que é essa a preocupação de muita gente, né? Como fazer para essas pessoas se engajarem? Tem a questão do dia a dia e tal, mas existem outras dicas, outras formas Eu acho que é um pouco tudo que a gente já falou inicialmente, porque assim, se você identifica seu público, você se comunica com ele, você cria uma identidade que associa essa identificação, você coloca conteúdos que são genuínos, né, conteúdos seus, de preferência que eu escrever coisas que são suas. A probabilidade desse engajamento acontecer é só questão de tempo, na verdade, não existe uma fórmula mágica não. Sim. Eu costumo defender um pouco também a linha do diálogo. Eu vejo muitos profissionais trabalharem de uma forma de monólogo. Então ele vai soltando a coisa ali na expectativa de que alguém vá se engajar. E quando você abre para o diálogo, ou seja, quando você faz perguntas para sua audiência, quando você levanta enquetes, quando você pede a opinião, você começa a ter como feedback as pessoas interagindo nos comentários, interagindo nos stories, no direct. E a questão, gente, polêmica, que é a compra de seguidores. O que é que vocês dizem pra gente sobre isso? É legal, não é legal? Olha só, eu não acredito que seja um bom caminho
a não ser que o seu foco seja basicamente números. Se você está preocupado com números e em mostrar uma autoridade em cima dos seus números, aí fica a seu critério. Mas com certeza o engajamento vai ser baixo, o envolvimento das pessoas no conteúdo vai ser muito pequeno e você não vai ter de fato o resultado que é transformar aquele canal em um canal de negócio. Por conta do que vocês falaram, do foco, da interação. Você percebe claramente vai quando a vir página qualquer Mohamed. tem seguidores comprados, exatamente, vários Mohameds, porque você percebe que o engajamento é mínimo. Você tem basicamente uma publicação de lá, sei lá, 10K, né, seriam 10 mil pessoas e tem lá 50, 100 pessoas que curtiram. Tem alguma coisa errada. Não condiz, ou o conteúdo é muito né? ruim da página, ou então são seguidores comprados, aí não tem alternativa. É isso, fica uma coisa distoante entre o que você tem e o que você apresenta. Então, isso é muito comum nos influenciadores, né? Sim. Alguns influenciadores fazem isso para conseguir, faço, né, o faço. contato de empresas. Não tenho Mohamed, Salam, não tenho. Resumindo, não vale a pena. Não vale a Não pena. vale a pena. É melhor você ter um pouco de paciência. E outra coisa que eu defendo muito é o seguinte: não é o número de seguidores que você tem lá no seu perfil que vai definir os seus resultados nos bastidores. Sim. Tem gente que tem 1000 seguidores, 500 seguidores e tá lá cheio de cliente, cheio de projeto, com agenda lotada. Então, os números, não, na verdade, não querem dizer quase nada, assim, são apenas números. Eu costumo Mais ou menos. pensar o seguinte: atrás de cada número tem uma pessoa. Sim. Então, se você pensar que se você tem 1000 seguidores, você tem 1000 pessoas. Se pelo menos você fechar por mês um cliente, ou se você pelo menos impactar uma pessoa, né, você já tem Na verdade, resultado. o que importa é o que se transforma, né? Isso aí se transforma. Não adianta você ter lá um monte de curtidas se as pessoas não estão curtindo de fato, né? Não é aquela coisa que, eu quis curtir, só um like aleatório. Eu já né? recebi o contato de algumas empresas que falam assim: poxa, Priscila, eu preciso aumentar meus seguidores, eu tinha uma quantidade X, já estou com uma quantidade Y, e o que é que a gente precisa fazer? Compra ou não compra? E tem aquele aplicativo para poder seguir e ficar nessa ansiedade, nessa questão da ansiedade. E o que eu sempre costumo falar é que eu sempre peço primeiro para respirar. Respira, vai dar tudo certo. E eu falo para essas pessoas assim: você é capaz de atender, porque eu preciso de 1000 seguidores no final do mês, você é capaz de atender 1000 pessoas até o final do mês da sua empresa? Sim. E por que você precisa desses 1000 seguidores? Vamos tentar trabalhar esses seguidores aos poucos para que você tenha consistência e você consiga atender essa demanda. Porque não adianta chegar uma demanda muito grande na sua página se você não tiver condições de atender. Aí você e vai acabar se queimando, né? Exatamente. Tipo, porque vai... Então, esse crescimento ele pode ser, sim, orgânico, como eu falei sobre a questão do crescimento orgânico, gradativo, ele acontece e todo mundo fica calma, feliz. respire, Priscila Respire. e Léo vão te ajudar. E pensar que é o que acontece nos bastidores que importa. Eu acho que é isso, né? E às vezes você tem uma página, como eu disse, poucos seguidores, mas as pessoas são fãs, conversam com você todos os dias, mandam um direct, e isso é maravilhoso. Ai, gente, eu quero mandar um beijo para meus seguidores, os meus fãs e quem está respondendo meus stories, eu amo, adoro. Eu sempre comento lá, é bem legal. Essa interação é muito legal, eu gosto, é bem divertido. E as mudanças, gente, as mudanças constantes dos aplicativos, né, dessas mídias sociais, como que a gente faz? Né? Isso é bem cansativo, né? É interessante, mas é cansativo. Porque basicamente Porque os conteúdos... você se acostumou, mudou. Mudou. Exatamente. A gente está sempre tendo que estudar sobre esses assuntos, sempre fazer cursos, atualizações, porque assim, Instagram mesmo, a gente está com medo de virar um novo Orkut, né? Porque está tendo tanta atualização que a gente está começando a ficar com medo. Mas essa atualização, por um lado, é importante, porque está sempre tendo coisas novas. A gente apresenta esses projetos para os clientes, eu sempre sento com a equipe e falo: gente, vamos conversar que tem novidade aí acontecendo. Quando é que não tem, Pri? Vamos conversar sobre o que é que a gente precisa fazer para cada cliente para estar oferecendo essas atualizações, né? Sim. Quem sempre manda mensagem para eles informando, porque a intenção, o que eles fazem, o objetivo dele é fazer, o nosso objetivo é fazer com que eles não se preocupem com isso. Então a gente busca essas atualizações, verifica o que é que cabe a cada um cliente. Mas realmente essas atualizações elas são um pouco cansativas. Porque também mas às elas vezes são não é para importantes. todo mundo, sei lá, você não precisa estar Não é pra sempre todo fazendo mundo. as coisas novas, não é? Eu sigo a mesma linha da Pri aqui. Eu acredito que você tem que sempre questionar qual é a relevância daquela atualização Pra no você, seu né? negócio, Sim. na sua estratégia de marketing. Porque às vezes é só um burburinho, né? Que toma 7 dias da semana ali do seu tempo para você ficar envolvido com aquela novidade e aquilo não vai resultar em nada. Agora, tem novidades realmente que eu gosto muito. Por exemplo, recentemente o Instagram trouxe o recurso de perguntas. Então você pode se relacionar melhor com o seu seguidor, conversar com ele, interagir com ele, eu acho fantástico. As enquetes também acho maravilhoso. Todas as atualizações que envolvem Essa engajamento, troca, sim. eu acredito e defendo.
E é bem simples de utilizar, na verdade. Agora, quando são coisas muito complexas, que demandam uma infraestrutura maior, investimento em equipe ou em equipamento, eu já questiono se vale mesmo a pena ou se é melhor você seguir a linha da consistência de uma rede social que você já está trabalhando. Porque muitas vezes o profissional ele já definiu que ele vai trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar no Facebook, porque meu público está lá. Aí, de repente, surge uma outra rede, surge um novo recurso em outro canal, e ele, eu vou para aquele canal porque todo mundo está indo. Sim, e aí ele pega todo o processo dele e joga para um outro canal e perde tempo e energia. Por isso que é importante as empresas terem site, né? Sim, aquela coisa fixa lá que tá bonitinho, paradinho. É muito comum. Eu já ouvi alguns profissionais de marketing digital falarem que site não precisa, não é tão importante. Gente, é importante. É como se fosse uma casa própria, porque Facebook, Instagram é aluguel, né? A gente não sabe até quando a gente está ali, então é importante que você faça toda essa energia nas mídias sociais e canalize os clientes para os seus sites. Porque a partir daí você vai criar não só uma conexão, eles vão saber onde vocês estão, conhecer todos os seus serviços, entender mais de sua empresa, conhecer vocês. Não deixem de ter um site, é um investimento que vale a pena, com certeza. Não, e por conta disso mesmo, tipo, o site é uma coisa que está ali sempre, é uma coisa, um portfólio digital, um portfólio digital que está lá sempre. Então, assim, os clientes ainda, você tem site, você, né? Nossa época, assim, aquela época do Orkut, aquelas comunidades, a gente engajava com várias pessoas na época da comunidade, né? Eu me lembro que tinha uma comunidade de música que tinham vários discos, vários CDs e o rapaz que colocou todos aqueles, né, aqueles uploads ali naquele grupo se perdeu. Aquela comunidade acabou, tanto que as pessoas estavam entrando nas comunidades antes do Orkut sair do ar para poder baixar os materiais, baixar as suas fotos. Já se você, estou falando aqui no caso de pessoas, né, pessoa física, mas no caso de empresas que coloca todo o seu conteúdo no Facebook, no Instagram, direcione o seu material para o site, vale a pena. É isso que a Pri falou, eu defendo também muito e tem a ver com aquela pergunta que você fez do erro, né? Qual é o maior erro? Eu acho que um grande erro é você não ter um site, porque o site ele é o lugar onde está tudo organizado, dentro do seu jeito, da maneira que você deseja. Você pode implementar uma série de estratégias e tem um outro ponto que às vezes é um ponto cego, que é o seguinte, nas redes sociais tem muito barulho, tem muito ruído, né? Você está aqui, vê um perfil, aí você já sai, aí você já entra numa live, aí você já sai, aí você vê um story. A pessoa que está na rede social, na mídia social, ela está se distraindo. A pessoa que migra para um site, ela já está pesquisando, ela já está considerando a compra, já está considerando conhecer mais sobre aquele profissional e lá a informação está organizada. E tem um outro ponto que é a questão do Google, né? As pessoas que estão no Google, elas estão em busca da solução imediata. E se você tem um bom posicionamento no Google, nas primeiras páginas, nas primeiras posições, com certeza o cliente vai ter você com bons olhos. É importante que você esteja na primeira página, porque dizem que se você quiser esconder o defunto, coloca na segunda página do Google. Então você tem que estar na primeira página, faça investimentos em links patrocinados e através de um site. Isso é extremamente importante. Eu conheci empresas e alguns empresários que falaram: Priscila, eu não quero investir em site, eu prefiro estar na mídia social, eu não vejo importância no site, mas a gente não consegue abrir a cabeça das pessoas e mostrar o erro que elas estão cometendo, porque o Facebook está hoje e amanhã pode ser que não esteja, né? Então, confia ainda em algumas coisas, né? Sem falar na questão de, às vezes, você quebrar alguma política e ser punido, né? Sim, tem isso. E sair do ar, né? Seu Instagram perder sua conta. Então, a gente pode botar também algumas imagens. Eu queria passar aí o meu Instagram de novo. Aí vocês podem comentar, tá? Podem criticar, podem dizer que tem algum... Esse é o Tá Espetacular Decor, que é o que a gente tem as dicas de decoração, né? E que vocês acompanham também os programas que acontecem aqui, o Arc Decor. E aí a gente, né, tenta postar um pouquinho dos programas e falar um pouco de decoração, dar um pouco das dicas. Aí vocês que acompanham também pode falar, viu? Se tô indo pelo caminho certo, é isso mesmo? Eu particularmente gosto, acompanho já há bastante tempo. Sim. E aprovo. Eu também aprovo, você vê, eu tô sempre curtindo ali, tô sempre participando, porque eu gosto muito da postura, né, da linha de trabalho que você adotou aí no seu perfil, vale muito a pena, é uma boa referência. Olha, então aí quem não segue ainda, por favor, o Instagram tá Espetacular Decor, tá isso com TH, hoje é dia de marketing digital. Então vamos aproveitar. Nosso programa tá chegando ao fim, gente. Nosso 20º programa, tô tão orgulhosa. Obrigada por vocês acompanharem aqui sempre. E muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Thaís, pelo convite. Nesse dia. Obrigado também, Thaís. Queria só falar rapidinho sobre a questão de links. Acho que dá para falar rapidinho de links patrocinados. Vale a pena investir? Sim, né? Sim, constantemente, vale a pena. Que período? Estabelecer isso como custo fixo da empresa. Sempre. Colocar já no faturamento, porque com certeza vale a pena. Você aumenta a sua visibilidade em 5, 10, 15 vezes, com certeza vale bastante a pena. Tá. E metrificar também, né? Já colocar isso no custo que você vai ter. Fazer isso e sempre estar vendo quais são os resultados.
Uma coisa que eu acho interessante, eu sempre recomendo, é quando o cliente chega até você, perguntar de onde ele veio, como Sim. foi que ele chegou até você. Saber como ele te acessou, né? A internet nos dá essas informações, né? O cliente, você ouvir do cliente, eu vi você pelo Facebook, eu sou você pelo Instagram, eu vi você foi indicação de um amigo. Já ouvi pessoas dizendo que viu um anúncio meu no rádio, eu falei, eu nunca estava no rádio. As coisas se confundem um pouquinho, mas é sempre importante, sim, com certeza, a gente saber de onde veio. Pronto, a gente está terminando, vou fazer um jogo rápido com vocês. Só vou dizer uma palavra e vocês dizem o que vier na cabeça aí sobre o nosso tema, mundo real ou virtual. É misturado já. É, misturado. Tem que estar um inserido no outro, né? Sim, com certeza. Então, Facebook ou Instagram? Instagram. Instagram. Instagram, né? YouTube, a gente nem comentou, mas e YouTube? Verdade. Vale Vocês muito a gostam? pena. Vale? Vale, com certeza. É você ali, né? A pessoa vai criar empatia com você, porque Sim, no Facebook e no Instagram pode ser apenas post. No caso dos vídeos você pode colocar também, mas o YouTube é só vida. Crescimento patrocinado ou orgânico? Os dois. Os dois. Os dois, tudo, né? Ali. Cada um tem sua importância. Eu queria aproveitar e lembrar vocês, essa semana vai abrir a Casas Conceito, de Andréa e Natália Velame. Um beijo para vocês. Amor, está linda, parabéns. Então é mais uma oportunidade de vocês irem para uma amostra de decoração. Tá? Eu encerro o nosso programa falando a frase de Marcos Seridão: o bom conteúdo é a melhor ferramenta de vendas do mundo. Então é isso que a gente falou aqui, gere conteúdo, interaja com o seu público, que aí você vai vender muito. Eu queria agradecer a minha equipe, Azulejos Persson, Mirela Abreu, cabelo e maquiagem, Ana Paula, da Carmen Steve Salvador Shop, minha roupa linda de hoje, a novo projeto para os nossos móveis aqui do estúdio, a Soul Pilates e a toda a minha equipe. Obrigada a vocês, obrigada por ter vindo, foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Sim, com certeza, gostei bastante. Gostei, obrigado. Sigam o Instagram, Léo Maciel, arquiteto. Arquitetura Up. Arquitetura Up. PriscilaCaldas.mkt ou exitomarketing.com.br. Pronto. Obrigada pela sua presença, pela sua colaboração. Um beijo e até o próximo programa.